Então, pessoal, no momento que vocês acessam o Moodle, vocês então agora vão entrar em um dos cursos dos quais você está inscrito. Todos os cursos do qual você está inscrito vai aparecer nesse resumo dos cursos. Então vamos, por exemplo, clicar em um dos cursos desse nosso aluno teste do qual ele está inscrito. Então eu clico aqui e aí ele te mostra a página inicial do curso. Por exemplo, se você quiser mais espaço aqui para você, você pode retrair o menu, você vai ver toda a página referente a esse curso. Então, ao acessar essa área, você vai poder ver todo o conteúdo que o professor disponibilizou para você, ok? Aqui do lado direito agora vão aparecer alguns blocos que o professor pode disponibilizar para você, como por exemplo esse professor disponibilizou um bloco aqui referente à nota de uma avaliação que esse aluno poderia ter feito. Cada professor pode configurar esses blocos da forma que ele quiser. Aqui então está um layout padrão de como mais ou menos os cursos vão aparecer para vocês. Então podem existir fóruns onde vocês podem ver avisos dos professores ou postar dúvidas e responderem dúvidas de outros colegas. Normalmente vai vir uma apresentação do professor, normalmente com um vídeo e mais algumas informações, tá? Como por exemplo o plano de ensino e ementa da disciplina, habilidades e conteúdos que estarão disponíveis no curso, um cronograma de execução do curso, alguns recursos didáticos que o professor pode utilizar, como livros, aqui referências para livros, e informações sobre as avaliações do curso. Em seguida, seguirão os tópicos com conteúdos. Os conteúdos provavelmente vão estar disponíveis para vocês em vídeos e conteúdos textuais. Nesses conteúdos textuais, vocês precisam abri-los para verificar o que tem lá dentro. No caso de um vídeo, normalmente aqui ele já vai estar disponível para você. Nesses conteúdos também podem existir vídeos ou apresentações de slides. Aqui do lado direito desses conteúdos ou atividades, vocês vão ver cheque para que você possa verificar se esse conteúdo já foi assistido ou já foi observado, tá? Então, normalmente, esses cheques aqui que são pontilhados só vão ser marcados quando você entrar no conteúdo ou realizar a atividade como um toda, ok? Por exemplo, vamos entrar nesse conteúdo. Então, no momento que eu entro nesse conteúdo, ele vai abrir essa área de conteúdo. Aqui vai ter um texto que vocês devem ler, né? Por exemplo, nesse aqui há uma apresentação de slides dentro desse texto, onde vocês podem, por exemplo, verificar esses slides aqui e ir passando esses slides para verificar, ver esses slides, onde pode ter imagens e tudo. Aqui também poderiam ter várias imagens e outras coisas, ok? Mais abaixo tem um pouco mais de conteúdo, podem existir links para outras áreas do próprio Moodle ou sites externos, tá? E aqui mais embaixo você pode ver alguns links para seguir para o próximo conteúdo ou atividade e voltar para o próximo conteúdo ou atividade. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou voltar lá para aquele fórum de dúvidas, que é o conteúdo logo anterior a esse. Conteúdo ou recurso, ou objeto de aprendizagem, como você quiser chamar. Aqui, por exemplo, eu sigo para uma atividade. Eu vou só voltar aqui para a página do curso. Então, vocês podem voltar aqui só clicando aqui, por exemplo, em ferramentas autoavaliativas, que é o nome desse curso ou disciplina. Você volta para essa página inicial. Em fóruns, vocês podem ver avisos, por exemplo. Então, o professor pode disponibilizar essas áreazinhas de fórum para criar avisos para vocês. Então, se você clicar aqui, por exemplo, em avisos, normalmente vai ser um fórum com avisos apenas do professor. Normalmente esses avisos, assim que o professor postar aqui, eles podem chegar também no seu e-mail, se o seu e-mail for um e-mail válido. Tá? Por exemplo, vou clicar aqui nesse aviso do professor, um aviso sobre início das aulas. Olha aqui. Olá pessoal, este é um aviso do professor. Eu só coloquei um aviso aqui bem simples. Ok? Podemos voltar ou podemos seguir aqui, ó, por exemplo, para dúvidas. Tá vendo? Clicando aqui, eu sigo para as dúvidas. E normalmente aqui em dúvidas, você vai ter a possibilidade de acrescentar tópicos. Então você pode clicar aqui, ó, e acrescentar um tópico. Por exemplo, lá sobre dúvida sobre conteúdo. E aí você pode digitar essa dúvida. Essa é a minha dúvida.
e pronto, enviei essa mensagem ao fórum. Normalmente você envia essa mensagem ao fórum, ele vai estar lá, foi feita pelo aluno teste, tá ok? E aí, outros alunos podem responder essas dúvidas, você mesmo pode clicar nela aqui e acrescentar uma resposta, responder a sua dúvida. A dúvida foi sanada, por exemplo. E postar uma resposta para essa dúvida. E assim vai. Esses fóruns aqui é uma forma de você conversar com os seus colegas dentro da própria plataforma, sem enviar mensagens para uma pessoa específica, de forma que todos os alunos poderão ver. Olha aqui, por exemplo, se eu clicar aqui agora no próximo conteúdo, eu vou vir para aquela aula que a gente tinha assistido. Quer dizer, para aquele conteúdo que a gente tinha acabado de ver. E aí eu posso voltar aqui para a minha disciplina e verificar todo esse conteúdo. Ok, pessoal? Assim que vocês entrarem em uma disciplina, o que vocês vão ver é essa carinha aqui, tá? Algumas informações, alguns conteúdos e assim vai. Agora, por exemplo, a gente pode seguir para uma atividade. Então, normalmente uma atividade vai ser um questionário e existem vários outros tipos de atividades. Então, o que a gente vai ver, pelo menos nesse primeiro momento, é um questionário, que é o tipo de atividade mais comum e provavelmente o tipo de atividade que mais aparecerá para vocês. Então, vou clicar aqui nessa atividade, por exemplo, trabalho 1, canídeos. Então, beleza, quando você abre a atividade, aqui o professor vai colocar algumas informações para você. Por exemplo, ele está falando aqui, responda ao questionário. Para responder o questionário, você vai criar uma tentativa. Então, em vários questionários, o professor pode disponibilizar diversas tentativas, pode disponibilizar que você faça apenas uma ou duas tentativas. Existem várias formatações para esses questionários. Mas normalmente os professores vão disponibilizar um questionário para que você possa respondê-lo até que você consiga tirar uma nota satisfatória. Então vamos tentar responder o questionário agora. Então normalmente vai aparecer esse botãozinho aqui. O método de avaliação vai ser mostrado para vocês. Então o método de avaliação vai ser a nota mais alta. Então você vai ser avaliado pela sua nota mais alta dentro das suas tentativas. Então vamos fazer uma tentativa. Vou clicar aqui. O que vai acontecer? Vai abrir um questionário para mim. Essa é a cara do questionário. Perceba que esse questionário tem 3 questões. Aqui você já vai ver quais são as questões. Você pode, por exemplo, navegar entre as questões antes mesmo de respondê-las. Ok? O professor pode bloquear isso aqui, por exemplo, também. Então vamos, por exemplo, a família Canidae possui quantas espécies? Em caso de dúvida, acesse a aula. Então aqui tem um link para a aula se você tiver dúvida. Por exemplo, o professor disponibilizou esse link. Se você clicar aqui, ele vai abrir aquele link lá. E, por exemplo, aqui tem a resposta. É composto por 35 espécies. Então vamos ver se essa informação tem aqui. É composto por 35 espécies. Então provavelmente vai ser a opção C. Beleza? E aí você pode ir para a próxima página. As perguntas podem aparecer em uma página só também. Aqui falam informações sobre quantos pontos isso vale, entre outras coisas. Próxima página. E aqui agora tem uma pergunta de associação, onde você vai associar alguma coisa a outra coisa. Por exemplo, associe a primeira coluna com a segunda, relacionado ao nome das fêmeas das espécies. Por exemplo, cachorro. Qual seria? Seriam cadelas. Lobo seriam loba, por exemplo. E raposa seriam raposa. Não teria raposo. Ou então o macho seria raposa, né? Vamos seguir então, por exemplo, próxima página. E aqui tem uma outra pergunta. As hienas pertencem à família Canidae? Essa é uma pergunta de verdadeiro ou falso, por exemplo. Então você vai falar verdadeiro ou falso. Vou dizer que é verdadeiro aqui, mesmo sabendo que é falso. E vamos clicar em finalizar tentativa. Então você pode finalizar a tentativa por aqui ou por esse botão quando você chegar ao ponto de ter navegado em todas as páginas do questionário. Então vou clicar em finalizar tentativa. As suas respostas foram salvas. Você pode retornar à tentativa ou enviar tudo e terminar. Quando você clica em enviar tudo e terminar, você finalizou essa tentativa. Por exemplo, vamos aqui enviar tudo e terminar. Ele pergunta de novo, uma vez enviado, você não poderá alterar as respostas para esta tentativa. Enviar tudo e terminar ou cancelar. Aí você pode cancelar ou
seguir com o que você estava fazendo. Vou clicar aqui. Prontinho. Assim que você envia essa tentativa de um questionário, ele te dá um resumo falando sobre o que você fez, se estava certo, se estava errado, por exemplo. Então, aqui nessa pergunta, você atingiu 4 pontos de 4, porque você acertou. Então, sua resposta está correta. Nessa outra pergunta, você atingiu 3 pontos de 3. Sua resposta está correta. E aqui, por exemplo, você atingiu 0 pontos de 3. Sua resposta está errada, né? Ele não apareceu aqui o feedback dizendo qual a resposta errada. Sua resposta era errada. Mas o professor pode configurar para não aparecer alguns feedbacks, ou seja, essas informações ao final da sua tentativa. Enfim, o professor pode controlar diversas coisas aqui, mas em suma, um simples questionário vai funcionar desse jeito. Ok? Aqui é uma revisão, você pode só finalizar essa revisão ou mostrar uma página por vez dessas coisas aqui e assim vai. Então, aqui tem terminar a revisão é a mesma coisa. Clicar só em terminar a revisão. Pronto. No momento que você finalizou a revisão, o que vai acontecer? Vai ficar mostrando a uma tentativa finalizada com a nota 7. Então, sua nota mais alta nesse momento é 7. Se você fizer uma outra tentativa, por exemplo, vamos fazer uma outra tentativa e responder tudo errado aqui. Por exemplo, escolher qualquer coisa aqui. Vou ainda acertar uma aqui. E vamos enviar tudo e terminar, enviar tudo e terminar. Pronto, nessa tentativa eu atingi... eu não atingi nada, né? Errei tudo aqui. Resposta incorreta, resposta incorreta. Então, terminar a revisão. Eu tive uma outra tentativa com 0 pontos. Qual que é a minha nota mais alta? 7. Então, continuo mantendo a minha nota mais alta. Então, não tem problema fazer várias tentativas quando eu tenho tentativas infinitas aqui. Então, posso fazer mais outra tentativa. Quando você tem uma quantidade determinada de tentativas, essa quantidade determinada de tentativas vai estar falando nesse botãozinho aqui. Você tem mais uma tentativa, por exemplo. Então, por exemplo, vou fazer mais uma outra tentativa e acertar tudo, por exemplo. Então, vamos. Perceba outra coisa. Quando você faz uma nova tentativa, o professor pode ter configurado o questionário para que ele reorganize tanto as questões quanto as opções dentro das questões, ok? Então, por exemplo, vamos responder de novo esse aqui, relacionado às fêmeas. Vamos aqui lembrando que é 35. E aqui que as hienas não são da família Canidae. Então, falso. Finalizar a tentativa. Enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar. Então, nesse caso, agora eu tirei a nota 10. De um máximo de 10. 100%. Ok? Então, terminar essa revisão. Beleza? Você pode acessar as revisões das suas atividades, por exemplo. Você pode ver o que eu errei mesmo naquela tentativa que eu tirei só 7. Então, você pode olhar de novo a revisão, tá vendo? E agora, como você tirou um 10, sua nota mais alta é um 10. Então, o que vai ficar gravado para vocês aqui é a nota 10. Beleza, pessoal? Então, eu posso, por exemplo, só voltar aqui de novo para o início do meu curso. E quando eu fiz aquela atividade, ela fica marcadinha como realizada. Tá vendo aqui? Agora, percebam que naquele primeiro momento, essa atividade não poderia ser feita, porque essa atividade tinha uma restrição que só estaria liberada quando você tivesse feito essa atividade. Eu não mostrei naquele primeiro momento, mas se vocês voltarem no vídeo, vocês vão perceber que essa atividade naquele primeiro momento estava bloqueada, restrita à conclusão dessa atividade. Os professores podem fazer diversas restrições, como por exemplo restrição a ler um conteúdo e fazer uma atividade para que seja liberada uma próxima atividade. Os professores podem também fazer um bloqueio permitindo que você só acesse um determinado conteúdo se você tirar uma determinada nota em outro conteúdo. E assim vai. Então o professor pode configurar a sua disciplina da forma que ele achar melhor para que você possa navegar pela disciplina da forma que ele acha mais certo. Ok, pessoal? Nesse caso, essa disciplina provavelmente tem mais
dois tópicos. E ele está falando aqui que o tópico 3 não está disponível e o tópico 4 não está disponível. O nome do tópico pouco importa aqui, porque o nome do tópico é tópico 3, quando o professor estava configurando o tópico 1 aqui, por exemplo, o tópico 2 virou tópico 1, canídeos, e aí o tópico 3 e o tópico 4 ainda não estão disponíveis. Mas provavelmente esse professor organizou essa disciplina com mais dois tópicos para que sejam finalizadas. Por fim, pessoal, só para que vocês possam ver, vocês podem, por exemplo, entrar aqui em notas e verificar as suas notas até o momento. Por exemplo, você tem lá trabalhos, canidais, a sua nota e a quantidade que você tirou nela. Tem uma outra atividade que você ainda não fez, então está mostrando aqui uma nota zero por enquanto, né? E aqui o seu total do primeiro bimestre até esse momento, que está 10, mas ainda falta uma outra nota aqui. Provavelmente o professor também não organizou aqui ainda o livro de notas. Mas entrando no livro de notas, você vai verificar qual é a sua nota, beleza? Então você pode ver todas as atividades que já foram feitas ou precisam ser feitas. Pessoal, esse foi o nosso conteúdo nesse momento. Eu queria dar uma mostrada aqui como é a página inicial de um curso, e a partir de agora a gente vai ver outros objetos de aprendizagem, como outros tipos de avaliação, outros tipos de conteúdos interativos e mais alguns conteúdos relacionados ao ensino à distância. Um abraço e até a próxima aula.